falando sobre Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. É um livro muito interessante. E ele é um livro de leitura epistolar. Basicamente, ele foi escrito em formato de cartas. E o interlocutor desse livro, isto é, aquele que escreve, é um demônio experiente chamado Maldanado, que em suas cartas ele dá conselhos, instruções ao seu sobrinho, que é o Vermelindo, que é como se ele se demonstrasse apenas no início da carreira como tentador, e Maldanado, já sendo o demônio mais experiente, dá a ele, sabe, as dicas necessárias para conquistar aquela alma, né, pro inferno. É como se o inferno em si ele trabalhasse como uma grande empresa, onde cada demônio possui seus pacientes, que seria uma pessoa a quem ele deveria tratar de garantir a condenação. Por isso é muito importante essa cooperação entre Maldanado e Vermelindo, porque Vermelindo é menos experiente, Maldanado já tem mais experiência nessa carreira de tentador, de levar essas almas para o inferno. Ele adverte constantemente o sobrinho a respeito dos seus erros, esclarece os métodos mais, assim, eficientes de como afastar, tipo, o paciente dele das garras de Deus, que ele chama de inimigo ao longo do texto. De modo que o maior objetivo deles, claro, é trazer o paciente para mais perto do que ele chama de nosso pai das profundezas, que nesse caso é o diabo. Eu diria que, na minha opinião, Lewis, ele foi muito preciso, muito cirúrgico em escrever essas cartas, e é uma obra que merece realmente ser lida, principalmente pelas pessoas que estão na fé, porque ela retrata a maneira como o diabo ele age cotidianamente na mente das pessoas, em suas vidas, e aí dessa maneira, quando a gente conhece as artimanhas, a gente também tem o poder de refletir e de agir de maneira diferente. Quando a gente conhece as artimanhas do inimigo, a gente pode também lidar com elas, entendeu? A gente pode refletir sobre como escapar delas, ter uma percepção mais real. Pois como ele mesmo fala no fim da primeira carta, a maior razão da existência dele é de confundir as pessoas. O seu papel é de confundir as pessoas. Assim, eu vou ler a carta número 1 e eu espero que vocês gostem. Meu querido Vermelindo, eu noto que você diz que está direcionando a leitura do seu paciente e se encarregando de fazer com que ele tenha encontros regulares com tal amigo materialista. Mas será que você não está sendo um pouco ingênuo? Até parece que está achando que a argumentação seja o melhor modo de mantê-lo fora das garras do inimigo. Até poderia ter sido esse o caso há alguns séculos. Naquela época, as pessoas ainda sabiam muito bem quando algo tinha sido provado logicamente e quando não. E quando tinha sido provado, elas criam nisso de verdade. Elas ainda faziam associação entre o pensamento e a ação e estavam dispostas a mudar o seu estilo de vida em decorrência de ideias racionalmente encadeadas. Mas, graças à imprensa diária e outras armas desse tipo, conseguimos alterar amplamente essa situação. Seu homem está acostumado, desde pequeno, a manter uma dúzia de filosofias incompatíveis dançando em sua cabeça ao mesmo tempo. Ele não classifica as doutrinas essencialmente em verdadeiras ou falsas, mas como acadêmicas ou práticas, ultrapassadas ou contemporâneas, convencionais ou opressoras. É o jargão, e não argumento, o seu maior aliado para mantê-lo longe da igreja. Não perca tempo tentando fazê-lo achar que o materialismo é verdadeiro. Faça-o considerá-lo poderoso, ou despojado, ou corajoso. Eis a filosofia do futuro. É com esse tipo de coisa que ele deve se preocupar. O problema da argumentação é que ela transporta toda a batalha para o território do inimigo. Sabe, ele também pode argumentar. Por outro lado, graças à propaganda realmente prática do tipo que eu estou sugerindo, temos demonstrado por séculos a fio como o inimigo é inferior ao nosso pai das profundezas. Pelo próprio ato de argumentar, desperta-se a razão do nosso paciente. E uma vez que ela desperta, quem pode prever o resultado?
Mesmo se uma específica cadeia de pensamentos pudesse ser distorcida ao nosso favor, você descobrirá que acabou reforçando em seu paciente o hábito fatal de tocar em questões universais e apenas ignorar o fluxo das percepções sensoriais imediatas. Lembre-se, a sua tarefa é de fixar a atenção dele nesse fluxo. Ensine-o a chamá-lo de vida real e não deixe perguntar-se o que ele quer dizer com real. Lembre-se de que ele não é, como você, um espírito puro. Nunca tendo sido humano, você não se dá conta do quanto eles são escravos das pressões do cotidiano. E essa é uma vantagem realmente abominável do inimigo. Já tive um paciente, um ateu convicto, que costumava ler no Museu Britânico. Certo dia, enquanto lia, via uma cadeia de pensamento na sua mente começando a tomar o caminho errado. É claro que o inimigo estava do lado dele nessa hora. Num piscar de olhos, vi meu trabalho de 20 anos começar a ruir. Se eu tivesse perdido a cabeça e começado a tentar me defender com base na argumentação, talvez tivesse sido derrotado. Mas não fui tão tolo assim. Imediatamente ataquei a parte do homem que tinha mais sob controle e lhe sugeri que estava quase na hora do almoço. Posso supor que o inimigo tenha feito uma contraproposta, de que o assunto era mais importante que o almoço. Pelo menos, penso que essa tenha sido a sua linha de argumentação, pois quando eu disse verdade, realmente trata-se de um problema importante demais para a hora do almoço, o rosto do paciente se iluminou consideravelmente nesse momento que eu acrescentei. Seria muito melhor voltar a esse assunto depois do almoço e abordá-lo com uma mente renovada. Ele já estava a meio caminho da porta. Quando alcançou a rua, a batalha havia sido vencida. Eu lhe mostrei um jornaleiro gritando as manchetes do dia e que o ônibus de número 73 vinha passando. E antes dele ter subido os primeiros degraus da escada para pegá-lo, eu lhe impingi uma convicção inabalável de que, por mais estranhas que sejam as ideias que possam vir à mente de alguém rodeado de livros, uma dose saudável de vida real, com que ele se referia ao ônibus e ao jornaleiro, foi suficiente para lhe mostrar que todo esse tipo de coisa simplesmente não poderia ser verdade. Ele sabia que tinha escapado por pouco e em anos posteriores gostava de falar sobre aquela percepção inexprimível da realidade que é a nossa última salvaguarda contra as aberrações da mera lógica. Hoje em dia, ele está seguro na casa de nosso pai. Entende aonde quero chegar? Graças aos processos que colocamos em ação dentro deles há séculos, eles acham impossível acreditar no desconhecido quando o que é familiar está bem diante de seus olhos. Persistem incutindo nele a banalidade das coisas. Acima de tudo, não tente usar a ciência como defesa contra o cristianismo. Eles vão positivamente encorajá-lo a pensar sobre realidades que não pode tocar e nem ver. Tem havido perdas tristes entre os físicos modernos. Se ele insistir em manter-se com a ciência, mantenha-o no campo da economia e da sociologia e não deixe se desviar da inestimável vida real. Mas ideal mesmo seria não deixá-lo ler qualquer obra científica. Antes, procure dar-lhe uma sensação geral de que ele sabe tudo e que aquilo que ele consegue fisgar de conversas e leituras casuais é resultado de pesquisas recentes. Lembre-se de que você existe para confundi-lo. Da forma como vocês, jovens demônios, falam, qualquer um pode até achar que a nossa tarefa é ensinar. Com carinho, seu tio, Maldanado. Vamos para a leitura da primeira parte. Antes de ler, para esclarecer, essa foi uma das partes que eu tive mais dificuldade de entender a tal argumentação. Mas vamos para a leitura. Maldanado fala: eu noto que você diz que está direcionando a leitura do seu paciente e se encarregando de fazer com que ele tenha encontros regulares com tal amigo materialista. Essa parte é interessante de pararmos para ver porque existem duas palavras-chave para o entendimento. Primeiro, direcionando. Segundo, encarregando. Esse primeiro fragmento, essa primeira parte, mostra que verdadeiramente o diabo, ele faz, ele age, ele direciona, ele seduz, ele induz. Nesse caso, ele está direcionando a leitura e se encarregando de fazer com que ele tenha encontros regulares. É uma parte interessante da gente parar para ver. A segunda parte fala o seguinte: mas será que você não está sendo um pouco ingênuo? Até parece que está achando que a argumentação
seja o melhor modo de mantê-lo fora das garras do inimigo. A segunda palavra-chave dessa segunda parte é argumentação. Como eu disse no início, eu senti um pouco de dificuldade nessa primeira parte de entender essa tal argumentação. Só que, dando uma lida em todo o texto, eu consegui a minha resposta sobre o que se tratava essa argumentação inicial. As respostas para as minhas dúvidas estavam na página seguinte, onde Maldonado diz: não perca tempo tentando fazê-lo achar que o materialismo é verdadeiro. Eu percebi que a argumentação da qual Maldonado estava se referindo não era tipo um debate intelectual, como eu estava pensando, entre o amigo materialista e o paciente, mas sugestões vindas do próprio Vermelindo, que parece querer tentar convencer o paciente de que o materialismo é verdadeiro, de que ele é eficiente. E, sinceramente, para que é um jeito melhor de fazer isso do que através de um contato regular com alguém que vive isso intensamente? As pessoas têm influência sobre as nossas vidas. E essa foi a maneira de Vermelindo argumentar. O ditado, ele é verdadeiro. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. O que um amigo materialista pode prover se não uma visão de que a vida que ele leva é boa ou agradável? Isso vale para outros tipos de vida também. A lógica é simples. Quando você vê de perto a vida de alguém assim, a maneira com qual ele desfruta dos prazeres, a maneira como ele esbanja riquezas e ambições, você passa a pensar que aquilo é felicidade, que aquilo é bom, porque as pessoas se demonstram bem. E elas te incutem, mesmo que inconscientemente, que o que o dinheiro não pode comprar. Viver com esse tipo de pessoa te faz acreditar que aquilo é verdadeiro, que é suficiente, que é feliz. Lembrando que o materialismo nesse contexto ele é só uma simples analogia, como eu me referi antes. Não precisa necessariamente ser um amigo materialista, não estamos falando propriamente sobre o materialismo, mas sobre a argumentação, que pode se encaixar em outros espectros de pessoas, em gananciosos, em preguiçosos, em invejosos, em gulosos, em luxuriosos, em todo tipo de pessoa, porque as pessoas têm influência sobre a nossa vida. E aquele ditado é de fato verdadeiro: diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. No entanto, continuando com o raciocínio, Maldonado diz que tal posição de tentar convencer uma espécie de argumentação era ingenuidade por parte do Vermelindo. Como a gente falou antes, ele era um demônio mais experiente que seu sobrinho. E ele afirma que a argumentação não é o melhor modo de manter o paciente fora das garras de Deus, que ele chama de inimigo ao longo do texto. E ele explica o porquê no seguinte parágrafo. O problema da argumentação é que ela transporta toda a batalha para o território do inimigo. Então a gente pergunta, por quê? Por que a argumentação faz isso? E aí ele mesmo responde em seguida, que diz o seguinte: pelo próprio ato de argumentar, desperta-se a razão do nosso paciente. E uma vez desperta, quem poderá prever o resultado? E a palavra-chave dessa parte é a palavra razão. Ele mostra, através de suas palavras, que ele não quer que a razão do paciente seja dispersa. E a gente vai entender isso depois, o porquê que é ruim para ele. A sua linha de raciocínio é colocada. A fim de manter, o paciente longe das garras do inimigo, ele fala que não se deve fazer o paciente questionar o que é verdadeiro ou falso, mas utilizando de jargões, de repetições, ele pode fazê-lo o paciente se acostumar com qualquer tipo de realidade sem se questionar. Quando a gente se questiona, quando a gente reflete, a gente tem uma possibilidade de mudança, mas quando os jargões são colocados na nossa mente, a gente pode se acostumar com eles. E aí, logo em seguida daquela parte, ele diz: faça ele considerar o materialismo poderoso, despojado ou corajoso. Não perca tempo tentando fazê-lo achar que ele é verdadeiro. Use de jargões. Ele não quer que você desperte a sua razão.
Ele não quer que você questione o verdadeiro e o falso, o bem e o mal, o pecado. As colocações, isso é verdade, isso é verdadeiro, isso é falso, elas são colocações muito fortes, se você for parando para pensar. Mas se ele usar de diferentes expressões que fugindo da argumentação do porquê aquilo é bom ou mal, se deve ser evitado ou não, ele adequa a mente do paciente e ao contexto que ele vive, fazendo ele se acostumar com aquela realidade. A gente pode usar alguns exemplos. Por exemplo, o egoísmo, ele é prático. O egoísmo é necessário no mundo em que vivemos. Aquela igreja, ela é muito ultrapassada. Cara, aquele pastor, ele é muito chato, ele é muito opressor. O prazer é uma necessidade humana. Ver pornografia é normal. Ele utiliza dessas expressões práticas, que são jargões, e utilizando elas, ele pode, minimizar o seu efeito. É diferente da gente colocar em colocações reais como o egoísmo é mal. A igreja é a casa do Senhor e não ia negligenciar essa verdade. O pastor prega a palavra de Deus e é a verdade. Sexo fora do casamento é pecado. A pornografia, ela é má, ela é mentirosa. Mas ele tenta acostumá-lo nos pensamentos e é por isso que ele não quer que você desperte a razão. Ele quer transformá-los naquilo normal, porque é isso que utilizar de jargões faz na nossa vida. Maldanado diz que a tarefa de Vermelindo é fixar a atenção do paciente no fluxo. Mas que fluxo é esse? Veja bem nesse fragmento. Sua tarefa é a de fixar a atenção dele nesse fluxo. Ensine-o a chamá-lo de vida real e não deixe perguntar-se o que ele quer dizer com real. O diabo quer manter as pessoas seguindo um fluxo de percepções sensoriais imediatas. E o que é isso? São as sensações, as emoções e os prazeres, sejam eles bons ou ruins. Ele trabalha para que a sua mente esteja cômoda com o pecado, cômoda com a sua vida. O comodismo é do diabo. Ele quer que você trate isso como a vida real, porque isso faz você se acostumar com a sua condição. Ele sabe que não pode vencer através da argumentação, através da razão, dos questionamentos, pois todos eles levam a Deus. Mesmo a questão da ciência, que ele pede Vermelindo mantenha o paciente afastado, ele diz, porque sabe que se a gente parar para observar a complexidade da vida no universo, definitivamente não há como negar a existência de Deus. É uma batalha perdida para Satanás. E parte da sua estratégia é por saber que a maioria das pessoas é escrava das pressões do próprio cotidiano, e ele fala isso de uma maneira muito clara. Quando as pessoas param de refletir, de se questionar, de meditar nas questões profundas e apenas se concentram no que sentem, nas decepções, nas coisas materiais, no sexo, nos prazeres, na, entre aspas, vida real que ele chama, você tá fazendo aquilo que ele quer. E aqui que se diz real aquela frase: tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. E foi uma frase que Lewis falou. Essa é a estratégia dele, é fazer com que a gente mantenha um olhar nas nossas próprias vidas, nas nossas necessidades, naquilo em que sentimos, e desviemos do essencial. Veja bem, tem um versículo que fala: o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ele quer que a gente mantenha os olhos naquilo que é transitório. A estratégia dele é enchê-lo de vida real, entre várias aspas. É por isso que o satanismo não é propriamente dito o culto ao Satanás, para quem não sabe, mas é o culto ao próprio homem, o denominado hedonismo. Se você for pesquisar os 10 mandamentos do satanismo, é tudo baseado no homem e nos seus prazeres. O foco em si mesmo é quando o homem se entrega a si mesmo. E fazendo isso, ele já está nas garras do Satanás. Ele não precisa adorar o Satanás. Basta que ele adore a si mesmo, que ele esteja preso nas próprias sensações, nas próprias necessidades, nas próprias vontades. E então eu concluo. O seguinte fragmento diz: persista incutindo nele a banalidade das coisas. Acima de tudo, não tente usar a ciência. Elas vão positivamente encorajá-lo a pensar sobre as realidades que ele não pode tocar nem ver. Não deixe-se desviar da inestimável vida real. Lembre-se de que você existe para confundi-lo. Sabe, da forma que vocês, jovens demônios, falam. Qualquer um pode até achar que a nossa tarefa é ensinar.
É importante a gente lembrar que a verdade do evangelho é exatamente o oposto disso, é exatamente o oposto de manter os olhos em si mesmo. Primeiro vamos começar com Romanos 12, que diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A verdade do Evangelho é o oposto de manter os olhos em si mesmo. E ao contrário de tudo que Maldonado queria fazer, de desviar-lhe a razão, esses versículos de Romanos 12 falam a importância da gente apresentar um culto racional a Deus, uma fé racional. Uma coisa é certa e está em Mateus 16. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. É justamente o oposto de manter os olhos em si mesmo. É sobre negar a si mesmo. É isso que Jesus quer de nós. Entregar-se à vida real da qual Maldonado fala é se amoldar aos padrões do mundo. E é exatamente o oposto do que diz em Romanos, de não se amoldar ao padrão do mundo. Mas como que a gente não se amolda ao padrão do mundo? Tem no versículo anterior: oferecendo um culto racional a Deus. O culto, ele é racional, ele utiliza da razão. Não seja escravo das próprias percepções, das suas sensações. É isso que o diabo quer. Ele quer que você se perca em si mesmo, mas não é o que Deus tem para você. Deus quer que você mantenha os olhos nele, que você negue-se a si mesmo. 1 Coríntios fala sobre isso, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Deus quer que você mantenha os olhos nele, porque dessa maneira você é transformado. Que busque a santificação como quem busca uma joia preciosa. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Submeta-se a Deus. Ele não quer que você foque em você. Ele quer que você faça morrer tudo da sua natureza terrena, porque isso é servir a Cristo. É isso que é seguir, é ser discípulo, é negar a si mesmo. O maior de todos os mandamentos, Jesus fala: amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O que termina? Ele termina com todo o seu entendimento. O que Deus busca é um culto racional. E a gente deve usar o nosso entendimento para amar a Deus. O domínio próprio é racional. É viver de maneira sensata. A fé racional passa pelas tribulações porque ela não está baseada nas sensações. E é exatamente isso que o diabo quer fazer. Ele quer nos afastar daquilo que Deus quer para nós, da nossa fé racional, e nos direcionar apenas para nós mesmos. Porque quanto mais a gente mantém os olhos em nós mesmos, mais a gente se perde, mais a gente está distante de Deus, e mais a gente está suscetível às garras do Satanás. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha servido de alguma coisa para as pessoas que ouviram até aqui. Eu oro para que essa palavra não volte vazia e que vocês possam ter todo o entendimento, um entendimento completo, e que possam entender a necessidade de oferecermos um culto racional a Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês, quando os insultarem
e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Sim.